Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar novamente de registro de marca, nesse caso uma ação judicial que requereu a nulidade do registro de uma marca já concedida tem bastante tempo, que é o caso Cacau Show versus Copenhague e a marca Língua de Gato. O que isso é interessante para o tema? Porque demonstra novamente como que algo que está previsto na legislação é tratado de forma completamente diferente, inclusive oposta, tanto nos tribunais como nos processos administrativos, em razão não somente do decurso do tempo, mas especialmente das necessidades que são alteradas ao longo do decurso do tempo, ou de fatores específicos que vão acontecendo aí na história e fazem com que o olhar seja diferente, a interpretação seja diferente. Então, esse caso específico, ele vai além e em oposição do que está descrito na Lei 9279 de 1996. É uma lei que, quando a gente olha hoje em dia a propriedade industrial, o Instituto, nós vemos em outros casos até que eu postei vídeo aqui no canal, situações que são ou não estão previstas na lei ou são opostas à previsão da lei. E esse é um caso bem interessante e demonstra como que essa evolução é construída em oposição à letra seca e rígida da lei. Então, o que aconteceu? Em 2020, a Cacau Show ingressou com uma ação judicial pedindo a nulidade do registro da marca Língua de Gato da Copenhague. E aí ela alegou alguns pontos com relação a esse pedido de nulidade. Bom, antes de eu pontuar, só para eu colocar aqui para vocês, esse pedido envolvendo marca registrada junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, corre na Justiça Federal, porque tem que ter a participação do INPI. É obrigatório, porque ele é o órgão regulatório, é o órgão que concede, é o órgão administrativo que concede os registros de marca, então ele tem que participar obrigatoriamente. Ele não é o réu propriamente dito, no caso o réu propriamente dito é a Copenhague, mas ele participa desse polo passivo em razão de todo o processo e é tratado como se fosse réu por conta disso, né? Porque se houver uma nulidade, vai atingi-lo, né, no procedimento administrativo, então o INPI tem que participar. Enfim, a Cacau Show ingressou então na justiça postulando a nulidade do registro Língua de Gato, alegando que a expressão língua de gato é uma expressão comum, genérica, utilizada, né, há bastante tempo para significar o formato do chocolate e não uma marca específica. Então, assim, eu até coloquei aqui, eles colocam na inicial que a primeira vez que foi utilizado esse formato de chocolate língua de gato foi em 1892 na Alemanha, em Viena. E depois, posteriormente, esse mesmo formato foi usado na Hungria e assim de forma sucessiva em diversos países até hoje. Então, em diversos países, vocês têm diversas marcas de chocolates que utilizam esse formato chamado língua de gato. Então, o primeiro ponto que eles colocaram aqui, que é um termo descritivo de um formato específico e não uma marca. E por si só isso não poderia ser suficiente para ter sido deferido o registro da marca. Segundo, eles colocaram também que, ainda que fosse, hoje não atende à função social da propriedade industrial. Por quê? Isso é que é interessante, isso é que faz esse vídeo ser interessante. Coloca-se que não atende à função social da propriedade industrial pela utilização, né? Seria pela má utilização da Copenhague com relação à expressão língua de gato, porque ela não estaria só utilizando como uma forma de chocolate, mas também indo além como marca e impedindo que outras empresas brasileiras pudessem utilizar. Mas de outra forma, traz também outras situações de outras empresas, de outras fábricas que tiveram em segmentos, em classes diversas de doces e tal, a possibilidade de utilizar a mesma expressão, mas com algumas características diferentes. Então, assim,
A marca Língua de Gato da Copenhague é uma marca nominal, ou seja, é só a expressão, não tem nenhum desenho, nada que torne aquela expressão língua de gato diferente. E eles trazem na inicial uma situação de uma outra empresa que registrou no NPI uma marca mista língua de gato. Por que mista? Porque junto com a expressão nominativa tem um desenho, um símbolo, alguma coisa que a torna diferente. Nesse caso, língua de, e no lugar de estar escrito gato, tem o desenho de um gato. E aí esse registro também foi deferido. E aí seria mais um elemento no sentido, olha só, não importa se está escrito ou tem um desenho de gato, outra empresa brasileira conseguiu o registro, e por que eu não? Né? E por que eu não? Então, se coloca isso também. E o terceiro ponto que eles colocam é o interesse econômico e social, por conta da competitividade mesmo, porque a partir do momento que eu entendo que é um termo descritivo de um formato, por que não ter outros fabricantes com formato? Diversos outros doces de chocolate têm formatos semelhantes, mas de marcas diferentes, sabores diferentes, e é isso que faz a livre concorrência do mercado. Então eles fecham mais ou menos a inicial dessa forma. Aí vem a Copenhague e faz a sua contestação. Aí ela alega que ela é titular regular, que foi dada entrada no processo regular junto ao NPI, né? Ela alega que ela tem a propriedade legítima dessa marca, porque foi concedida pelo NPI, desde então tem sido mantida. Ela alega que existe no Brasil desde a década de 40, tanto a marca Copenhague, né, a empresa Copenhague, como o uso, né, da língua de gato como marca, independente da data do registro, anterior ao registro junto ao NPI, foi desenvolvido o chocolate nesse formato, com essa marca, e eles usam desde 1940, consequentemente, eles trazem também uma terceira defesa, no sentido de que é uma marca notória. Marca notória é uma marca tão conhecida no seu ambiente, no caso aqui territorial brasileiro, que ela tem proteção em todas as classes. E aí eles trazem lá várias alegações e história da Copenhague para comprovar, então, que não é uma simples marca, é uma marca notória, não só a Copenhague, como a língua de gato Copenhague. Que essa marca, ela atingiu uma distinção. Então, assim, ela é uma marca forte. Em outros vídeos eu coloquei para vocês a questão da marca fraca. A marca fraca são expressões utilizadas na vida, que todo mundo utiliza, e é só mais uma. Expressões normais do dia a dia. Então, assim, a língua de gato poderia ser uma expressão normal, língua de um gato, língua de um felino. Vocês vão ouvir aqui sirene passando, tá? Eu não vou interromper o vídeo por causa da sirene, vai atrapalhar um pouquinho aí o áudio de vocês, tá? Enfim, e eles alegam que, pelo contrário, a Copenhague conseguiu um mercado tão significativo, né, um conhecimento da marca tão significativo, que a língua de gato, como marca, passou a representar o chocolate. É uma história parecida e contrária ao que a gente para pensar, por exemplo, com o caso famoso da maisena, né? Maisena é uma marca, não é uma fécula, né? Não é um produto. Mas assim, mesmo quando você pega de outra marca no supermercado, você não vai falar amido, fécula, nada disso, você vai falar maisena. A gente tem vários exemplos, né, no mercado nacional e internacional, quando um nome passa a ser o distintivo de alguma coisa, de um produto. E eles estão alegando de outra forma, quer dizer, aquele chocolate com a denominação língua de gato, ela passou por um grau de distinção tão forte que virou uma marca forte. E isso também seria uma justificativa para manter o registro, ainda que se entendesse que essa marca representa um formato, né? Então, ainda que se entendesse que é um termo descritivo de um formato, perdão, ele ultrapassou essas barreiras todas que eu estou colocando aqui para vocês quando se tornou uma marca notória em razão de ser uma marca forte, né? Distintiva, né? Aquele formato é língua de gato da Copenhague, ponto final. Como se todas as outras línguas de gato do mundo fossem Copenhague também, associadas a Copenhague. O INPI apresentou a sua defesa também,
dizendo que primeiro ela atendeu a um processo com requisitos, tem processo de exame, requisitos que são colocados ali, que quem pede o registro de uma marca tem que atender, então todo o processo foi legal. Alega também que traz vários dicionários, alega também que esse termo língua de gato não é uma condição genérica, senão estaria presente em todos os dicionários. Aí ela elenca lá vários dicionários, enfim. Eu até vou colocar o número do processo na descrição do vídeo para quem quiser pesquisar melhor. Então ela coloca se fosse, estaria presente de uma forma muito concreta, muito objetiva nos dicionários, e isso não é. Então você não pode dizer também que é um termo tão exato assim. Ela alega também que no caso de nulidade de uma marca tem que ter um vício, tem que ter alguma coisa, não existe vício nenhum ali, não houve apresentação de nenhum vício, muito pelo contrário, ela apresenta ali, o NPI apresenta que o uso da expressão língua de gato por outros fabricantes foi feito de forma não autorizativa, ou seja, não pediu a autorização para a Copenhague, não pagou o licenciamento, caso a Copenhague autorizasse e requeresse, razão pela qual, na verdade, errados estão os outros que estão utilizando uma marca registrada que não deveriam. E aí vem a sentença, né? E assim, interessante na sentença, porque ela coloca que, primeiro, termos genéricos, de fato, não possuem exclusividade. Até eu sempre falo, e tem que tomar cuidado com isso, com o artigo 124 da Lei 9279 de 96, quando ele menciona ali que não é registrável, não é que você não pode registrar, você não pode usar na sua marca, é que você não vai ter exclusividade. Então, o artigo 124, ele permite o registro, porque ele não dá exclusividade para os termos genéricos. Então, coloca ali que, em primeiro lugar, a língua de gato é um termo genérico, e por tal razão, não haveria exclusividade na terminologia. Então, ela entende que é realmente um termo genérico descritivo. Segundo, aí que é interessante, ela diz que realmente à época do registro, o INPI atendeu aos requisitos daquela época. E naquela época não haveria razão para ter a nulidade da marca da Copenhague. Mas hoje, ainda que houvesse, né? Não é uma marca de descrição de um formato, é uma marca legal e tal. A Copenhague estaria dando mau uso à sua marca, ou seja, não estaria atendendo à função social. Por quê? Porque ela estaria utilizando o registro da língua de gato como algo, um obstáculo, algo proibido, proibitivo, para que outros concorrentes utilizassem dessa terminologia, porque ela ultrapassou a marca e passou a determinar uma linha de produtos. Olha que interessante. A sentença, ela deixa claro o seguinte: de fato, foi uma marca que foi dada lá para o NPI, ok, naquela época estava de boas. Mas a partir do momento que eu deixo de ser algo distintivo como uma marca e passa a utilizar como uma linha de produtos aleatórios, não somente aqueles chocolates com aquele formato, eu estou dando mau uso quando eu impeço que outros concorrentes utilizem essa terminologia. Então ela coloca dessa forma, diferenciando língua de gato como um formato de um chocolate, língua de gato como uma linha de produtos. E ao mesmo tempo ela entende o quê? A linha de produto pode utilizar uma terminologia qualquer. Então, quando ela julga, né, no caso é uma juíza, quando ela julga o processo, ela dá procedente em parte. Por que procedente em parte? Ela dá procedência somente na nulidade de um dos registros, porque a Copenhague tem mais de um registro. Vou botar também o número dos registros envolvidos, especificamente até o que foi anulado. Ela dá procedência parcial, então, para que esse registro da língua de gato referente a chocolates seja anulado, porque de fato é algo referente ao formato de um chocolate. Mas que a linha de produtos, todas as outras coisas que não são chocolate,
que tem uma denominação linha de gato da Copenhague, os registros têm que ser mantidos. Então ela não anula tudo, a nulidade só vai realmente para o registro utilizado no chocolate por conta do formato. Então, quando ela alega que houve até mau uso desse registro, ela não fala do todo, ela fala do chocolate e dessa justificativa da linha de produto, de diversos produtos que não é só o chocolate, que a Copenhague forçaria então, né, os concorrentes a não poderem utilizar. E foi por isso então que a Cacau Show conseguiu essa vitória de poder então registrar um chocolate no formato com o nome língua de gato. Eu espero que vocês tenham entendido aí a explicação e percebido, né, como que a lógica, a fundamentação, a interpretação, o olhar da propriedade industrial, ela muda, né, e às vezes de forma oposta ao que está na lei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.